E na pregação eu quero falar sobre uma coisa que Deus me mostrou. Já que o título hoje abre a tua Bíblia no livro de São Mateus 9, versículo 18. A cura da mulher do fluxo de sangue. Vamos falar sobre isso, amém? Aí a irmã Adriana vai ler no livro de São Mateus 9, 18. São Mateus 9, versículo 18. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Capítulo 9, a partir do versículo 18. Mateus 9, a partir do versículo 18. Tem por título a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Adiante, né? E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração apresentando essa palavra que Deus vai conduzir. Vamos apresentar o irmão Geraldo, para Deus sapecar as onças lá, viu? E também nosso irmão, a irmã Nevalice, que está doente, mas também vamos apresentar o irmão do irmão Roberto, também irmão Zé, na presença de Deus. Jesus, o Senhor é bom, é santo e é puro. Visita o irmão Zé agora nesse momento. Visita nesse momento também, meu Deus, nosso irmão Geraldo, sapeca lá essas onças malignas, meu Pai, que está sendo usado pelo diabo para impedir tua obra naquele lugar ali na Amazônia. Também, meu Deus, nós pedimos que visita a Nelvaíce agora e queima todo o mal, toda enfermidade, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala assim: Jesus, fala conosco e goteja como chuva a tua doutrina em nós. Assente e dá glória a Deus. Pode glorificar, Jesus merece. Vamos falar da mulher do fluxo de sangue. Por que o pastor vai pregar isso num dia de doutrina? Vamos lá. Irmãos, uma certa feita, quando a igreja era pequenininha, menor, hoje já está ficando maior, está crescendo mais, digo em quantidade, né? A sede ainda está pequena. Eu tive uma visão que nós tínhamos uma igreja enorme, enorme igreja. E essa igreja ficava no lugar onde é um posto de saúde hoje, né? E lá virava uma igreja, e era muito grande esse lugar. E aí, naquela visão eu via lá assim: Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Aí escrito embaixo estava: Pronto Socorro de Jesus. Aí eu acordei com aquela, voltei meu normal, né? Sentei na cama e comecei a pensar: mas como assim? Pronto Socorro de Jesus? Aí o Senhor me disse: porque vai ter muita cura no meu tempo. Já está tendo, graças a Deus. Então, para isso acontecer, nós temos que ser semelhante ao que essa mulher fez: tocar em Jesus. Essa mulher, irmão, ela padeceu por muitos anos com uma espécie de um sangue que não cessava. Quem entendeu diz amém. Você imagina a pessoa ficar sangrando por 10 anos? A fraqueza que a pessoa não fica sem cessar. Então aquela mulher gastou tudo que tinha na medicina na época e não conseguiu a cura. Eu acredito que ela fez todo tipo de tentativa. Quando a pessoa está desesperada e não sabe o que fazer, ela faz tudo que ela pode alcançar para tentar resolver o seu problema. Então aquela mulher não tinha mais para onde correr. E ela ouviu falar de Jesus e sabia que Jesus ia passar ali. O que aquela mulher fez? Vou esperar ele passar, e se eu tocar só nas suas vestes, eu vou ser curada. A Bíblia diz que ela foi, tocou e na mesma hora foi curada. Jesus disse uma palavra interessante aqui:
alguém me tocou. Seus discípulos disseram: Senhor, a multidão te espreme. Quer dizer, muita gente tocou em Jesus. Mas ele falou assim: alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Então eu quero chamar a tua atenção. Essa semana eu falei para uma pessoa especial que para ela ser liberta, ela tinha que ter um encontro com Jesus Cristo. E aqui eu digo para você que essa bênção, quer cura, quer milagre, quer porta aberta, quer salvação, quer que a sua vida mude da água para o vinho, você tem que ter um encontro com Jesus. Você quer uma bênção, você tem que chamar a atenção de Jesus. Como é que essa mulher fez? Ela disse: olha, eu vou lá, eu vou enfrentar aquela multidão de pessoas, eu vou tentar tocar na veste. Se eu conseguir tocar só nas vestes de Jesus, acabou-se o meu problema. Aqui tem pessoas, ou eu conheço pessoas que precisam tocar na veste de Jesus com fé. Numa campanha, no jejum, numa oração, usar a tua fé. E no caso da pessoa ser liberta de um mal, a pessoa tem que ter um verdadeiro encontro com Jesus. Essa mulher teve tudo o que ela precisava. Ela teve a fé de tocar em Jesus e teve também um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Olha, irmão, eu costumo dizer que essa pessoa não é liberta porque nunca teve encontro com Jesus. Nunca teve. Conhece, ouviu falar, acha que alguma coisa ali, mas só acha. A pessoa, para receber uma libertação total na sua vida, ele tem que ter um verdadeiro encontro com Jesus. Além dessa mulher do fluxo de sangue, que é muito interessante, e aqui é o versículo chave, nós temos também a história de um homem, seu nome Gadareno, conhecido como Gadareno endemoniado. Esse homem era da terra de Gadara, significa que era longe do povo de Israel, era cidade vizinha, o país vizinho, não era israelita. E esse homem, a Bíblia diz que ele era preso, nas prisões ele arrebentava, amarrava ele de corrente e ele fugia. E a Bíblia cita, a história cita que esse homem ia para o sepulcro comer carne humana. Quem entendeu diz amém. É algo sobrenatural. Você imagina uma pessoa presa na cadeia, no presídio, ele arrebenta tudo e vai embora, nada segura ele. Isso é coisa espiritual. Todo tipo de recurso se esgotou para tentar resolver a causa, o problema do Gadareno. Então esse homem era possesso por demônio, e nada e nem ninguém poderia fazer nada por ele. A sua família desistiu. Esse homem ficava solto. Aonde ele passava, as pessoas gritavam: lá vem o Gadareno. Eles corriam de medo. Lá vem o doido. Nada segurava aquele homem. Mas um dia esse homem teve um encontro com Jesus. Quem quer ter um encontro com Jesus diz amém. De repente, aquele homem viu Jesus e ele estava possesso por demônio. A Bíblia diz que ele olhou e aqueles demônios que estavam nele conheceu Jesus como Filho de Deus. E o demônio tremeu de medo, porque o diabo tem medo de Jesus. Senhor, permita que nós entremos naqueles porcos, não nos lance no abismo. Nem o diabo quer ir para o inferno, quer ir para lá. Nem Satanás quer ir, tem gente que quer ir para lá, porque não obedece a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor permitiu, e havia umas pessoas que conhecidas como os porqueiros, ou seja, que tomavam conta da manada de porcos, que viu tudo aquilo. E quando foi ver Jesus, eles viram Gadareno, o endemoniado, sentado em perfeito juízo. Eles se assustaram, porque todos conheciam aquele homem, e pediu para Jesus: olha, sai das nossas terras. De tanto medo que ele ficou, porque todo mundo sabia que não tinha remédio nenhum para aquele homem, mas Jesus é o remédio para a nossa ferida. Então o que aconteceu com o Gadareno endemoniado? Ele teve um encontro com Jesus e foi liberto. Se você não consegue largar o álcool, as drogas, a prostituição, o adultério, é porque você nunca teve um encontro com Jesus. Simples assim. Se o velho homem, se a velha mulher não morreu dentro de você,
e quer ressurgir é porque você nunca teve um encontro com Jesus. Pastor, eu não consigo, pastor, eu já tentei. Essa noite Jesus quer encontrar contigo e te libertar. Essa noite Jesus quer mostrar para você o que você está errando na sã doutrina, que você ainda não alcançou a sua libertação. Jesus quer mostrar para você aonde você tem que consertar. Então nós vemos aqui duas situações de pessoas que tiveram encontro com Jesus. Mas eu quero falar de mais uma. Esse homem era o cego Bartimeu. Quem já ouviu falar diz amém? Amém. Agora é difícil, né? A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. O gadareno teve um encontro com Jesus. Mas um cego, como é que ele poderia encontrar Jesus? Esse homem ouviu um alvoroço, gritos, pessoas andando para lá e para cá. E ele perguntou: o que está acontecendo aí? É Jesus Cristo. Ele está passando aí. Então, ele era cego, não era? Mas não era mudo. Ele começou a gritar dessa forma: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os seus discípulos ainda tentaram calar aquele homem, mas Jesus repreendeu. E foi até ele e falou: o que queres que eu te faça? Que eu volte a enxergar. Jesus fez ali uma espécie de um lodo, uma espécie de um barro com a sua saliva, passou nos olhos do cego e ele se lavou e voltou a enxergar. Na verdade, enxergou pela primeira vez, porque esse homem era um cego de nascença. Todo mundo se espantou. Mas como pode um homem curar um cego de nascença? Esse cego teve um encontro com Jesus e seu problema foi resolvido. Existe diversos tipos de encontro com Cristo. Alguns se encontram porque quer uma bênção. Jesus vem e resolve o seu problema. Mas os mais ambiciosos pela salvação, eles querem ser libertos de tudo e seguir Jesus. Então essas pessoas que eu citei para você, todos tiveram um encontro com Jesus Cristo e a vida deles mudou. Se a sua vida não mudou, se a sua vida está da mesma forma, é porque você nunca encontrou Jesus Cristo na verdade. Você nunca teve encontro com Cristo. Se você tem vontade de beber, de usar droga, se você continua mentindo, é porque você não foi liberto, porque você não encontrou o verdadeiro Jesus da Bíblia. Se você não consegue obedecer a doutrina, largar o WhatsApp, o Facebook, é porque você nunca teve encontro com Jesus Cristo. A verdade é essa. Você precisa encontrar com Jesus. Você precisa chamar a atenção de Jesus para o seu problema ser resolvido. Você precisa disso. Aquele homem só tinha a sua voz, ele não enxergava, ele não conseguia ir até Jesus. Se eu não consigo ir até Jesus, então eu vou chamar a atenção dele para ele vir até mim, porque eu preciso encontrar Jesus Cristo. Quantos aqui já não oram mais como orava antes? Como aqui já não jejuma mais como jejuava antes? E aquele cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus foi até ele, porque ele era incapaz de ir até Jesus. E ele teve um encontro com Cristo e a sua vida mudou. Quem bate palmas? A Bíblia cita uma história interessante de 10 leprosos. Quem já ouviu na Bíblia diz amém. Amém. A lepra hoje tem cura, é hansenismo. Mudou o nome porque o cidadão descobriu a cura e era Hanser, né? Uma coisa assim. E o que acontece? A lepra é o seguinte: quando a pessoa era atacada pela lepra, ela fedia mal, de longe. E a lepra era contagiosa. Quem tocasse nele, tocasse na pessoa, podia pegar a lepra. Então, de acordo com os historiadores, quando um leproso ele ia para a cidade, para alguma coisa, comer, sei lá, porque eles tinham que ficar longe da cidade, o leproso. Quando ele ia com o sininho, gritando: lá vai o leproso, lá vai o leproso, para as pessoas corriam. Opa, vem um leproso, vamos correr. Então era uma doença terrível a tal da lepra, ela não é? Mas 10 leprosos queriam a cura. Então eles se aglomeraram num canto ali, longe das pessoas demais. Aquela multidão estava lá e eles separados. E Jesus pregou a sã doutrina de corpo, alma e espírito, como tem que ser pregado. Olhou para aqueles leprosos e disse que eles estavam curados. E disse para ele: pode levar a tua cama embora.
Olha, os 10 leprosos se levantaram na mesma hora curados da lepra. A sua pele ficou sã como uma pelinha de neném. Esse Jesus é poderoso, não é, igreja? Pode glorificar, mas ele merece. Os 10 leprosos foram curados. Mas um ficou pensando assim: ei, pera, o que eu estou fazendo? Eu tive um encontro com Jesus, fui curado. Mas agora eu quero mais do que isso, eu quero a salvação. Eu vou voltar e vou seguir esse Jesus. Você acha que os outros 9 leprosos, pessoas, nós conseguimos o que nós queríamos, a cura. A doutrina desse homem é muito apertada. Ele prega uma doutrina totalmente diferente. Vamos largar de mão, nós recebemos a cura, vamos embora para nossa casa curados. Mas um dos leprosos disse: não, eu vou seguir Jesus Cristo, porque Ele tem mais do que isso para me dar. Ou seja, você pode encontrar Jesus e ser curado, pode encontrar Jesus e ser liberto, mas a salvação vai mais além do que isso. E um dos leprosos voltou para servir a Jesus de verdade e obedecer a sã doutrina. Então nós vemos outro exemplo aqui. Não há limite para o poder de Cristo, mas vamos seguir Ele, vamos obedecer Jesus, vamos obedecer a sã doutrina. Pastor, eu tentei, eu não consigo ser liberto. Você precisa ter um encontro com Jesus Cristo ainda essa noite. Você precisa fazer como o cego Bartimeu e clamar a Jesus, pedir socorro para Jesus e não aceitar isso aí, essa opressão de Satanás, essa seta do diabo que diz para você sair da igreja que você não consegue mais obedecer a Cristo. Isso é jogada de Satanás, isso é jogada do diabo. Jesus está nessa igreja, Ele está esperando você gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me liberta. Eu não quero mais viver, eu quero ser como uma água que foi transformada em rio puro e legítimo. Transforma a minha vida. Jesus faz alguma coisa por mim. Uma certa feita, uma pessoa que não era crente, hoje ainda não é, me chamou e disse assim: pastor, eu tenho um problema, eu queria que o senhor pudesse me ajudar. Eu disse: qual é o seu problema? Eu sou alcoólatra. Eu não queria beber mais, eu não quero ser crente, mas também não quero ser mais alcoólatra. Falei: que pena que você não quer ser crente, né? Mas vamos fazer uma campanha de 3 dias, se eu não me engano foi 3 dias, e você não vai ser mais alcoólatra, você vai tomar raiva e nojo da pinga. E nós fizemos a campanha. Aí um belo dia eu fui num certo lugar e chamei esse cidadão para ir comigo. Quando ele chegou nesse lugar, as pessoas estavam bebendo a pinga 51, quem conhece diz amém. Aí ele começou a fazer vômito, queria vomitar e saiu de perto. Ele falou: pastor, que coisa mais engraçada, depois da campanha só sentiu o cheiro da pinga, começa a fazer vômito. Foi liberto da pinga. Jesus liberta qualquer um, mas faça como um dos 10 leprosos. Vamos seguir a Jesus e receber a salvação. Isso é mais importante na nossa vida. Isso é que realmente importa em nossa vida. Eu quero te contar uma história de um discípulo chamado Pedro. Quem já ouviu falar diz amém? Pedro era uma benção. Eu costumo dizer que a história de Pedro é a mais tocante, porque a Bíblia diz que Pedro era o discípulo mais achegado a Jesus. Imagino eu que ele só andava abraçando Jesus, andava ali juntinho com Jesus. Eu não vou ficar perto de Jesus aqui, que eu amo demais Jesus. Ele amava Jesus demais. Só que Pedro era rebelde. Põe na sua cabeça, Pedro era um rebeldão, porque ele queria estar com Jesus, estava com Jesus, mas não obedecia às palavras de Jesus. Aqui tem gente que é assim: eu amo demais a doutrina de Cristo. Hoje eu ouvi diversas pessoas falar: olha, a doutrina é essa, eu só não consigo obedecer, mas admito que essa é a verdade bíblica. Então Pedro era assim, irmãos. Ele cria na palavra de Jesus, ele acreditava em Jesus Cristo, andava com Jesus, abraçava Jesus, beijava Jesus, mas era rebelde porque não obedecia a doutrina de Jesus. Antes de Jesus morrer, quem cortou a orelha do sumo sacerdote? Pedro rebeldão. Irmãos, o Pedro rebeldão. Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, o que é que o senhor tem? Todo mundo gosta de você, até os católicos, até os hippies gostam de abraçar o senhor. Sei lá, deve ser um pouquinho da lindeza de Jesus que está em mim, né? Mas Pedro era assim com Jesus.
E Jesus, quando partiu, Pedro negou Jesus, não negou? Foi ou não foi? Pedro nunca teve encontro verdadeiro com Jesus. Sabe o que é um encontro com Jesus? É você encontrar Ele, reconhecer que Ele é o Salvador, deixar Ele entrar na sua vida, você abrir a porta da sua vida e falar: entra Jesus, muda a minha situação, muda meu pensamento, muda o meu coração. Pedro andava com Jesus, mas era um rebelde. Ele cria em Jesus, mas não obedecia, porque nunca teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Pastor, como é ser possível a pessoa ver milagre, ver cura, ver libertação e não ter se convertido à voz de Jesus? Aconteceu com o irmão Pedro. Mais um belo dia, Jesus morre, Jesus ressuscita. Aí você pensa: não, Pedro converteu. Depois que Jesus morreu, ele ficou alguns dias, diz a Bíblia, em corpo de glória, visitando os discípulos, ainda ensinando. E um belo dia Pedro estava em cima do seu barco pescando, e a Bíblia diz que Pedro estava nu. Jesus se aproxima, sauda com a paz, e Pedrão pula na água porque estava nu, ficou com vergonha de Jesus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, Pedro ainda não se converteu às palavras de Jesus. Mas um dia Pedro começou a pensar e refletir, porque tem pessoas que querem culpar a igreja, quer culpar o pastor, quer culpar todo mundo pela sua rebelião, culpa a si próprio, porque a culpa é sua. Mas Pedro refletiu em tudo isso e realmente não só se encontrou com Jesus, mas teve um verdadeiro encontro com Jesus e recebeu e aceitou a sua doutrina. Irmão, se você aceitar essa doutrina, não tem nada que fique na sua vida. Se você aceitar a doutrina de corpo, alma e espírito, a libertação acontece na sua mente e no seu coração. Por dentro e por fora, você é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós vemos que depois que Pedro refletiu e aceitou, ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, a libertação aconteceu na vida daquele homem. Então você não é diferente. Você não foge da aparência do mal. Você não repreende o mal, você aceita o mal na sua vida. Então essa noite Jesus quer que você tenha um encontro com Ele verdadeiro, para Ele poder entrar na tua vida e te libertar da mentira, da vaidade, de tudo que é mal, de tudo que é pecado, da idolatria. Jesus quer fazer uma obra dentro de você essa noite. Será que você é pior que os outros? Não, você apenas não quer aceitar a verdade de Jesus. Para que esse negócio, aí eu vou para outro ministério porque eu estou com vergonha. Para que esse negócio está fugindo da responsabilidade que Deus confiou na tua vida. Aceita a responsabilidade e tenha um verdadeiro encontro com Jesus, que já já Ele te liberta. Quem bate palma na glória a Deus? Várias pessoas tentaram chamar a atenção de Jesus. Havia um homem por nome Zaqueu, que era publicano, quer dizer cobrador de impostos. Esse homem era o seguinte: ele era odiado por todos, porque ele cobrava imposto. Batia na casa do irmão, ia lá na casa do irmão Beto: ô irmão Beto, vim cobrar aqui o imposto. Aí se era R$100, ele cobrava 300. Era dele e o dos outros, né? Ele pegava para ele também. Mas esse homem, ele tentou chamar a atenção de Jesus, mas ele sabia que ele era odiado. Então o que eu vou fazer para chamar a atenção de Jesus Cristo para mim? Porque eu preciso de Jesus. Você tem que reconhecer, diga assim: eu preciso de Jesus. Fale. E esse homem pensou: eu preciso de Jesus. Mas como ele era um homem cobrador de impostos, ele estava com vergonha. Jesus nunca vai me atender, eu sou um miserável, pecador, eu roubo do governo e roubo dos outros também, eu sou ladrão. Mas eu quero mudar a minha vida, Jesus está aí, como é que eu faço? Irmãos, eu vou te explicar que ele subiu num pé de figueira, mas era uma figueira braba, cheia de espinhos. Como que esse homem subiu lá, todo machucando? Não, ele estava desesperado. Ele queria mudar de vida. Olha, o problema dele não era saúde, não era dinheiro. O problema dele era que ele queria a salvação. Eu preciso ser liberto. Eu tenho que parar de roubar os outros. Então ele subiu na figueira brava, todo se espertando, mas ele não estava nem aí. Vou subir lá em Ribe e vou chamar a atenção de Jesus.
Quando Jesus ia passando, Jesus já sabia quem ele era, chamou pelo nome, porque Jesus te conhece pelo teu nome. Desce daí, hoje eu vou comer na tua casa. Aquele homem ficou tão emocionado que na hora que estava ali com Jesus comendo, ele pegou tudo que roubou e devolveu em dobro para os pobres, porque ele teve um encontro com Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, se é álcool, se é uma libertação, se é salvação. O que você quer de Jesus? O melhor é a salvação. Mas eu quero dizer que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus ressuscita, mas Jesus também salva. Essas pessoas todas tiveram um encontro com Jesus. Você não é pior que essas pessoas, não. Mas você tem que chamar a atenção de Jesus. Você tem que chamar Jesus Cristo para entrar na tua vida e preencher o vazio que há em ti. Falta alguma coisa na tua vida? O nome disso é Jesus. Precisa de um milagre, de um socorro, da libertação, a salvação? Você precisa de um encontro com Jesus Cristo. Você tem que chamar a atenção nele. Você tem que clamar como esse cego gritou. Você tem que fazer como a mulher do fluxo de sangue, que se eu tocar só na destra de Jesus, eu já vou estar curado. E foi assim que aconteceu. E aqui é o pronto-socorro de Jesus. Porventura alguém me ouve e está em casa doente. Por que tu não veio para o pronto-socorro de Jesus pedir socorro? Vim para o pé do altar e dizer: Jesus, eu estou aqui, estou doente, mas eu preciso tocar nas tuas vestes como a mulher do fluxo de sangue. Eu estou em casa, eu vou clamar Jesus como o cego Bartimeu. Vou clamar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele vai me socorrer. Então eu quero chamar a tua atenção nesse momento. Se você verdadeiramente teve um encontro com Cristo, sua vida é uma bênção, você está liberto, no sentido que você não vai voltar para trás. Mas se porventura você não é liberto, se porventura o velho homem, a velha mulher está dentro de ti, e você é um rebeldão como Pedro era, você precisa agora reconhecer a palavra do Mestre, chamar ele e dizer para ele que você precisa de libertação, que ele liberte o teu pensamento, o teu coração, tire você dessa carnalidade que tu vive e faça de você, que você venha viver em novidade de espírito todo dia. Glória a Jesus. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, não tem força, realmente nós não temos força para sair do mal, venha clamar a Jesus para que ele venha te libertar. Não há nada que Jesus não possa fazer. Para Deus nunca haverá um só impossível. Deus pode tudo e muito mais. E você às vezes fica lá parado, não clama, não ora, e Jesus está esperando que você venha clamar, venha pedir, venha conversar com ele, venha pedir socorro para ele. Ele já já vem te socorrer. Você precisa ter um encontro com Jesus essa noite. Você precisa entender que essa doutrina que nós pregamos é uma doutrina de salvação. Não é um achismo, não é uma doutrina que o pastor Eduardo gosta de pregar. É uma doutrina que vem do céu, é uma doutrina de salvação. O perfil de crente salvo é o crente que obedece a essa doutrina, que quase ninguém quer pregar porque tem medo ou porque não concorda com essa doutrina. Essa é a verdadeira doutrina. Quer ter um encontro com Jesus? Obedeça a doutrina de corpo, alma e espírito. E bate palma na glória a Deus. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra diz amém. Diga assim: Jesus, eu recebo essa doutrina na minha vida. Fala: Jesus, eu preciso, eu quero ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Quem bate palma na glória dele. Jesus me revela pelo Espírito.